Saudações, caríssimo telespectador. Seja bem-vindo ao programa Entre Jovens. Este programa que tem por objetivo levá-lo bem mais próximo de Cristo. Dizer que este programa é direcionado também para a juventude e ela tem a direção do Gabinete de Comunicação e Imagem e o apoio à produção do Instituto Metanoia Minds. Meu nome é Ezequiel André e hoje nós vamos falar sobre a sexualidade e o namoro cristão, um desafio para as igrejas da modernidade. E para esta conversa eu tenho em estúdio 3 convidados. Eu falo da diaconisa Indira Cariege, ela que é coach e terapeuta de casais. E, diaconisa, seja bem-vinda. Muito obrigada mesmo pelo convite. Saudações a todos vocês que estão a essa hora a nos acompanharem. Muito bom. Tenho aqui também à minha esquerda o nosso Cândido Zumba, ele que é palestrante. Cândido, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para contribuir naquilo que for necessário. E do outro lado temos a nossa adorável Eliane Sebastião, membro do Centro Emanuel e estudante universitária do 4º ano de Ciências Farmacêuticas. Seja bem-vinda, irmã Eliane. Muito obrigada pelo convite, obrigada. Certo. A sexualidade, hoje quando falar de sexualidade, falar de namoro é uma questão que hoje é bastante preocupante e assim um tema da hora, não é? Porque os meninos nascem, crescem, depois chega a altura da escolha de uma parceira e esta hora acredito que eles ali em casa estão sentados para saber exatamente o que é que vai sair desta conversa. Então, para começarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber, por parte dos nossos convidados, o que é a sexualidade e como ela funciona. Podemos começar pela nossa diaconisa? Ok. Pronto, nós quando estamos a falar de sexualidade, estamos a falar de uma parte integrante no indivíduo que contribui então para a sua identidade ao longo da vida e acaba criando um equilíbrio psicológico e também físico, de olhar então que a sexualidade é bem diferente de sexo. Isso. Sexo é uma coisa, a sexualidade também é outra coisa. A sexualidade, ela engloba a feminilidade, a masculinidade, é aquilo que o ser humano tem de bonito, de mais belo, de amor, de carinho. Isso é que é a sexualidade. Agora, o sexo vai ser o órgão genital feminino, masculino, ou então também o próprio ato em si. Mas o sexo também está dentro da sexualidade, só que hoje, de acordo com o tema, não é? É muito mesmo complexo falar de sexualidade, porque as pessoas acabam levando mais para o campo do sexo, achando que a sexualidade é apenas mesmo sexo. E as pessoas, ao invés de estudarem sobre a pessoa na qual ele quer ter para a vida toda, acaba se preocupando mais com o sexo, achando que o relacionamento, o casamento ou então o namoro é sexo, quando na verdade não. Exatamente. Cândido? Eu concordo com as palavras da diaconisa Indira, não é? Porque quando nós falamos de sexualidade, não simplesmente falamos de sexo, mas é o conjunto todo, a afetividade compartilhada entre as pessoas, né? O perfil do próprio ser humano, até porque mais adiante poderei, se tiver a oportunidade de falar, que a sexualidade começa desde o momento que nós nascemos. Exatamente. Desde o momento que nós viemos ao mundo. Então, é muito mais do que um ato sexual. É afetividade, é compartilhar, é basicamente isto. Ok. Eliane, tem aí alguma questão, algo a acrescentar? A sexualidade, eu acredito que também concordo com os convidados, que é algo que normalmente identifica a pessoa. Exato. A sexualidade não tem nada a ver com sexo. Pode até estar relacionada sim com o sexo, de certa forma, mas algumas pessoas olham para a sexualidade como sexo. Exato. Como sexo, infelizmente. Mas eu acredito que não tem nada a ver com sexo. É mais ou menos isso que eu defendo.
Então, quer dizer que, pronto, fica já aqui bem claro lá em casa que sexualidade nada tem que ver com sexo, não é? Quer dizer que as pessoas não podem partir logo para o sexo sem que haja a primeira sexualidade, que é então o ato do autoconhecimento, não é? Existe alguma relação entre a sexualidade e o namoro, só assim de forma sintética, porque praticamente aqui já explicamos? Existe sim, porque conforme nós já dissemos, não é? A sexualidade, ela vem exatamente expressar o quem nós somos. Ela vem expressar a beleza que o ser humano tem. E o namoro, quando a gente começa a namorar, é porque a gente já partiu de 2 passos, que é o primeiro, conhecer Exato. a pessoa. Primeiro você conhece, você não namora, você conhece a pessoa e começas a ver se de facto essa pessoa dá para você ter com ele um relacionamento sério ou não. Depois de você conhecer a pessoa, existe a outra etapa, que é a etapa da amizade. A partir da amizade, você já consegue ter uma ideia mais ampla se de facto essa pessoa tem aquelas coisas, tem as qualidades que eu estou à procura para a pessoa que vai ser a minha parceira ou o meu parceiro, e eu já consigo perceber se de facto essa pessoa é alguém de família, é alguém que ama a família, é alguém que faz parte de uma família que em termos de educação moral e cívica e em termos também de espiritualidade tem. Exato. A partir da amizade. Só depois é que vem o namoro. Aí o namoro é que é mesmo já a preparação para o casamento. Logo, o namoro não é sexo. No namoro não é sexo. É mesmo preparação. Essa preparação envolve muitos campos, como a preparação psicológica, financeira, a preparação espiritual. É necessário que essa pessoa também seja espiritual. Então, eu consigo perceber que a sexualidade e o namoro, eles têm em si uma grande relação, porque o que essa pessoa vai me apresentar de bonito, de qualidades, eu vou conseguir perceber, uau, então vale a pena eu ter um caso com essa pessoa. Exatamente. Agora, é bem verdade que também nós não podemos esquecer aqui um ponto, não é? Porque nós nos atraímos pelas pessoas apenas não só pelas qualidades, mas também pelo aquilo que é a aparência física dessa pessoa. Sobre estes assuntos ainda vamos falar. Cândido tenha... Ok, acrescentar aqui alguma coisa no que a Diaconisa já estava a dizer. A sexualidade faz parte da personalidade de cada indivíduo. Então, a relação existente entre sexualidade e o namoro, quer dizer, se faz parte, é porque no ato, quando eu venho ao mundo, eu começo a me autoconhecer. MC, não é? FAI, MC, pronto, Educação Moral e Cívica. Quando eu começo a me autoconhecer, logo a seguir começo a interagir com outras pessoas. Nesse caso, com o sexo oposto também. Exatamente, com o sexo oposto. Então, primeiro eu tenho que me conhecer, só para depois conhecer outra pessoa. Então é uma relação, porque se eu não conheço a mim, não tem como me colocar num relacionamento. Exatamente. Então Não vais conseguir conhecer uma outra Nem vais pessoa. conhecer o outro. Depois começamos a cometer aquele erro de conhecer simplesmente os erros das pessoas, porque não nos conhecemos e não tem como a gente conhecer como as pessoas. já colocamos de parte a questão sexo na sexualidade. Sexo não é, sexualidade Não é sexo, isso. Então é mais autoconhecimento. É autoconhecimento. Estão intrinsecamente ligados. Agora entrando mesmo aqui para o nosso tema, agora começamos aqui a perceber então a diferença que existe entre uma coisa e outra, e porque o nosso público lá em casa é mesmo cristão, e o nosso objetivo aqui é falar sobre o namoro cristão, gostaria então de saber o que é que a Bíblia fala sobre o namoro, o que é que a Bíblia fala sobre o namoro, e dessa forma também sabermos a relação ou a diferença que existe entre o namoro cristão e o namoro não cristão. Isso aqui é uma batata quente. Porque é uma batata quente? Porque hoje, nos dias atuais, está bem difícil saber diferenciar e encontrar de facto pessoas, não é? A terem um namoro assim mesmo à luz da palavra. Não é que não existem, elas existem sim. E estão aí, nós conhecemos muitos casos. Então, mas quando eu fui para a Bíblia, Exato. eu consegui perceber duas questões.
Eu queria saber se de facto a Bíblia faz menção da palavra namoro. E eu não conseguia encontrar, mas eu consegui perceber que a Bíblia fala do período pré-nupcial e o pós-nupcial, que tem a ver com nupciais, desculpa, esse é o termo correto, nupciais, que é o pré, que é o antes do casamento, que é considerado como o período do noivado. Exato. E o outro período, que é o pós-nupciais, que fala exatamente já do próprio casamento em si, do sexo. Então, não conseguia encontrar assim uma palavra definida pela Bíblia assim, sobre namoro, mas eu consegui constatar a história de alguém no Antigo Testamento, isso de Rebeca e Isaac. Exato. Quando o seu pai, Abraão, queria esposa para o seu filho, pediu que ao seu servo que fosse alguém lá no sua parentela, né, onde ele conhecia algumas pessoas já da sua família. Ele já sabia praticamente da cultura, dos hábitos, dos costumes, e o mais importante também, ele já sabia que em termos de espiritualidade, ou então em termos de ter um Deus, aquela família tem um Deus. Exatamente. Então recomendou ao seu servo de modo a trazer alguém para ser a esposa de seu filho. Então eu consigo perceber que é uma característica muito forte, que é muito banalizado hoje. Hoje parece que não, a juventude não ora para ter um esposo, para ter uma esposa. Exatamente. Ora para ter um emprego, ora para ter condições financeiras, ora para tudo, mas para ter um parceiro ele não quer orar. Para ter um parceiro não quer orar, não quer olhar nas culturas, nos hábitos, nem nos costumes, muito menos quer saber se essa pessoa é cristã ou não é cristã. Mas então, o namoro, de facto cristão e não cristão, ele existe ou não existe? Para mim, ele existe, não é? Embora uns defendem que também não é namoro cristão, mas é namoro entre cristãos. Com entre base cristãos. naquilo que está estabelecido Exato. à luz da Bíblia, À luz, né? sim. Então, quer dizer que quanto aqui o namoro, os cristãos devem ter a base como, ou devem ter como orientação a Bíblia, não é? Exatamente. Exatamente. Até porque chama a nossa atenção aqui, na história que a Diaconisa está a contar, o moço de Abraão, antes de chegar, ele disse: a mulher que vir ao meu encontro e dar de beber a mim e aos meus camelos, esta será a mulher do filho do meu ser. Do meu Aquilo Senhor. quando a Diaconisa estava a dizer que nós hoje, infelizmente, não buscamos a Deus para encontrar uma parceira, para encontrar um parceiro. É uma verdade. E infelizmente hoje temos andado de decepção a decepção, porque nós não procuramos em Deus. É Verdade. E um ponto muito E outra, é muito importante, nós tem uma coisa que outra disse: o vosso problema hoje em dia é que vocês Isso. encontram parceiros com os olhos abertos, Yes. não encontram com os olhos fechados. Com os olhos É fechados. verdade, Quer é dizer, verdade. Um ponto muito importante, a juventude hoje não está apressada em casar, muitos jovens estão apressados em casar. E o casamento, no meu parecer, o divórcio, começa no namoro. Exato. Porque todo mundo quer entrar, quer casar. Quer dizer que há ansioso pessoas que já para- estão divorciadas há muito tempo. Mal casaram-se, já estão divorciadas. Exatamente, porque ele tem tanta ansiedade, às vezes querer mostrar que pode, que vai casar, mostrar para amigos, familiares, às vezes sob a pressão sob a pressão da sociedade, Sociedade. eles se apressam, então não tem aquele não espera em Deus. Hoje dificilmente eu consigo encontrar jovens que querem esperar em Deus, que oram para ter um parceiro, que antes de dar um passo, que antes de dar um passo na sua vida, tanto na vida amorosa, tanto na vida acadêmica, qualquer, orem primeiro a Deus, orem e peçam uma resposta para Deus, não querem esperar uma resposta de Deus. Então, a pressa, normalmente, a pressa é que tem feito muita gente cair no erro, muita gente se divorciar futuramente. Então, é muito importante termos essa atenção. Exato, ter um exato. namoro cristão. Então, quanto aqui a diferença entre o namoro cristão e o namoro não cristão é que nós, antes de fazermos qualquer escolha, temos de olhar para a Bíblia e ouvir o que é que Deus diz sobre Posso apresentar um estas. pouquinho? Fique à vontade. sim.
o namoro cristão hoje em dia tem sido muito banalizado. Exatamente. Antigamente, eu não sou daquele tempo, mas os meus pais, os meus avós são Que daquele vais tempo. dizer e daquele tempo em contam. que uma tia sentava aqui ao meio. Não, havia respeito, havia muito mais respeito entre os parceiros, havia muito mais conversa. Hoje em dia, se calhar saem mais, mas estão menos tempo juntos. Exato. Vão para o shopping, vão para sei lá onde, vão em alguns lugares juntos, mas infelizmente estão separados. Estão separados por quê? Porque estão mais presos nos prazeres da vida do que em construir o futuro para si. Então, existe essa diferença. O namoro cristão hoje é banalizado. E hoje os nossos jovens, quando os nossos líderes nos dizem tem que andar assim, é porque já casou, é porque já fez a vida. Exato. E eu quero dar também uma opinião, desculpa, irmão, por me cortar. Às vezes, muitas das vezes, nós não recorremos aos nossos pais. Antigamente, antes de começar o namoro, ou um jovem pretender uma mulher, ele iria pedir a mão para, não só no casamento, não só para casar, mas também para namorar, autorização aos pais para namorar. Mas agora não é visto isso. Primeiro namoram, fazem, desfazem, depois que vão dar a conhecer aos seus pais, que vão dar a conhecer aos vossos líderes, não tem essa orientação. Exatamente quando se fala aqui de pais, eu acredito, Diaconisa, que não estamos só a falar dos nossos pais biológicos, falamos também dos pais espirituais. Pese embora também ter havido casos nos últimos tempos de pessoas que foram aconselhadas, olha, o teu parceiro é este, mas infelizmente não deu certo, porque mais do que haver a orientação, deve haver também o amor mútuo a fim de que esta relação possa durar. Não é? Jovens cristãos, homens e mulheres que ainda não casaram, lidam com muitas perguntas. A fase da vida deles desperta muitos desejos, esperanças, incertezas e inseguranças e questões complicadas. Fizemos um inquérito a vários jovens para sabermos quais são as suas maiores inquietações no namoro. E as questões expostas são as seguintes. Quer dizer, nós fizemos um inquérito aos jovens, não é? E deste inquérito saíram as seguintes perguntas que nós vamos lançar aqui para os nossos convidados. Devo namorar uma moça piedosa que não considero atraente? Ou seja, ela até não é atraente, mas é que nem a moça que apareceu para o filho de Abraão, deu de beber aos camelos, mas os dentes lá não facilitam muito. Será que isso funciona, Diaconisa? Olhar o que está lá dentro Eu acho que e não... eu acho que sou já exemplo vivo. Vai. Olha só, deixa aqui só eu fazer aqui pronto, não sei se digo, não é fazer, na verdade queria acrescentar algo. Quando a Eliana falava sobre a pressão que muitos jovens têm passado e por conta disso eles são levados a casar. E muitos deles casam rápido e muitos deles também casam mal. O que acontece? Esse é o estímulo. Isso acontece por conta do estímulo que a nossa juventude, a nossa sociedade recebe. Porque eles sabem que para casar ou seja, para fazer sexo ele tem que casar. Ok? Então, se eu quero fazer sexo, eu tenho que casar. Então, são esses estímulos que a nossa juventude recebe e que ele tem em mente que, olha, casamento, o tempo mesmo é só fazer sexo. E ele pensa que quando a gente casa, a gente faz sexo todos os dias. E nós somos casados, mas a gente não faz sexo todos os dias, não é verdade? Não é todos os dias, não faz. Não faz. Tem semana que todo mundo está frustrado. Ele vai estar preocupado a pensar na renda, a pensar na escola, das crianças, uns que foram expulsos da escola, então é muita coisa. Então, há que controlarmos os estímulos que a gente recebe de terceiro. É verdade que para você ter relação sexual, você tem que se casar, mas você tem que se preparar. Exatamente. Porque você vai acabar falhando por conta de você querer nessa pressão, nesses estímulos que a nossa sociedade nos passa. A pergunta que nos passou, não é? Sobre a questão de considerarmos simplesmente as qualidades interiores, as qualidades internas e deixarmos para lá as físicas. Porque de certa forma isso é aberrante, pois as pessoas vão começar a falar. Devia ser um bocadinho mais, devia ser um bocadinho mais ela devia ser menos. Essas questões depois fazem uma confusão nos ouvidos e acabam por, se calhar, mais tarde trazer problemas sérios. O que eu acho? Para a escolha da nossa pessoa, nós olhamos
e entendemos que essa pessoa faz o meu tipo. Exato. Ela faz, ele também faz. Então, é necessário que tenha assim as qualidades interiores, não é? As internas é muito importante, mas também é necessário que eu me sinta atraída por essa pessoa. Porque se eu ver só pelas qualidades, fixe, mas não me sinto atraída, então não tem nada de bonito aí. Agora, se eu também só sinto-me atraída ou atraído por essa pessoa e não vejo qualidades Internas. nessa pessoa, também nada. É como alguém que me disse assim, olha, Indira, sabes, a fulana, ela se casou com alguém que cheira mal de dinheiro. Me disse assim, ele cheira mal de dinheiro. Quer dizer, alguém que tem muito dinheiro. E eu disse, a pergunta que eu fiz foi, mas quem é ele? Porque tudo bem, em termos de finança, economicamente ele está bem. Exato. Mas quem é ele? Eu estou a falar internamente. Porque ele pode ter muito dinheiro, ela pode ter muito dinheiro, mas se internamente ela ou ele não tiver qualidades de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de alguém que respeita, que ama, que te valoriza, para nada Essas vai. qualidades e muito dinheiro depois não tornam-se não tão interessantes assim. Yeah. Mas essas qualidades que podem atrair uma mulher ou um homem, Eliana, também podem ser financiadas, não é? Às vezes um corte de cabelo, não é? Um perfumezinho, não é? Yeah. Porque há pessoas que se desdeixam bastante. Parece que eu costumo dizer a pessoas que parece que deixaram o seu corpo no inclínio e cuida mal. Não é, Eliana? Há momentos que é mesmo só cuidarmos também da nossa autoestima para Yeah. atrairmos Yeah. algum parceiro. Exatamente, é necessário termos os dois critérios importantes, que é a beleza interna, a interna e a externa. É importante nos cuidarmos, porque o que atrai primeiro é o que nós vemos, né? Bonito. Porque depois, nós vamos ver a qualidade só depois, as qualidades internas depois, mas o que atrai realmente, vamos ser verdadeiros, é o externo. Yes. Então, é Não muito vem aqui importante um nos colega cuidar. todo portuguesado, olha, Eliana, eu gosto tanto de ti, mas não corta o cabelo, frustrado, matemático, só bate casa, não vale. Complicado, é melhor cortar o cabelo. Outra questão que também os jovens deixaram é qual é a fase para iniciar um namoro? Olha, eu lembro-me, o meu irmão pequeno, o meu irmão menor, ele tinha apenas 4 anos e às vezes já ficava assim num cantinho a conquistar uma miudinha. Quer dizer que a nossa sexualidade é despertada muito cedo. Exatamente. Agora, como saber a idade certa para começar a namorar? Existem 3 ensaios da teoria da sexualidade. Uma obra lançada em 1905 por Sigmund Freud. Ele fala sobre a primeira etapa, infância, segunda, adolescência e a terceira fase adulta. Exato. Eu estive a pesquisar e eu consegui perceber que até desde o momento que nós nascemos, nós temos estímulos. Sim. Exatamente. O bebê ele é estimulado pela mãe, pelo pai, sente alguma coisa. Mas, claro, na inocência, mas ele vai descobrindo quem ele é. Exato. Né? Então, agora, qual é a fase própria para se entrar num relacionamento? Primeiro é conhecer a nós mesmos. Exato. Então, não sei se eu não aconselharia ninguém a entrar para um relacionamento se não se conhecesse. Yeah. Se não conhecesse a si próprio, como entrar num relacionamento quando nem me conhece? Yeah. Primeiro, eu acho que deve haver uma definição interior e exterior de quem eu sou, onde quero chegar, para onde vou. E, claro, preparar as condições. Porque namorar é bom, mas gasta dinheiro. Yeah. Exatamente. Exatamente. Olha, e uma questão, uma coisa que aconteceu comigo, eu fui assim um adolescente muito atirado. Eu gostava muito das mais velhas. Eu também. Eu gostava muito. Com 13 anos, Eu também. Diaconisa, acredita, com 13 anos eu já fui conquistar. Essa altura, se calhar, poderá estar a ouvir esta gravação. Eu fui conquistar uma moça que era minha mais velha de aproximadamente 10 anos. E é engraçado que eu fui até a casa da mãe dela. Eu disse que eu quero a tua filha. Eu tinha 13 anos. César. Também tinha Mas essa depois queda passaram de quantas? velho, Passaram né? tantas. Diaconisa acha que os adolescentes, os jovens, devem ser ensinados. Olha, há uma jovem que falou comigo o seguinte, eu nunca me esqueço daquelas palavras. Disse-me o seguinte: aprenda a ignorar a paixão. Isso. Diaconisa Ok, acha que os adolescentes, os jovens devem ser ensinados
a combater esses sentimentos, a controlar esses sentimentos, a fim de que não tenham controle sobre eles? Yeah. Uma responsabilidade que parte pelos, cabe aos pais e também à igreja, nós como igreja. É necessário que se fale sobre isso, porque parece que não, quando falavas, eu lembrei também do irmão meu, que, sério, que eu vi que o cara estava bem apaixonado por uma mulher que já tinha filho, chorou, ele chorou, ela dizia, mas eu não quero nada contigo, ela ainda que comprava biquíni para ele, e parece que não, é algo que marca para eles, é algo que, pronto, eles sentem de facto, mas eu me lembro que naquela altura nós olhávamos assim de uma forma assim bem banalizada, mas pensando no que Ezequiel falou, que segundo as palavras que ouviu de alguém, que é necessário ensinarmos os meninos a ignorar certas paixões, é necessário, sim, eu acredito, porque eles ainda não têm a consciência plena e clara. Então, é bastar sentir alguma coisa, vai pensar que aquilo é amor, mas temos que passar para eles que ainda, por mais que você venha sentir isso, vai ser sujeito a isso, mas quando você vier a sentir isso, você tem que se posicionar assim, tem que fazer isso, tem que se posicionar assim, não é algo sério ainda. Não é real, Exato, é por conta da tua idade. Quer dizer, o indivíduo começa a despertar É mais para a fácil fazer para vida. adolescentes, para jovens, vamos dizer que estão a ser combatidos. Até adolescente, mais até para fácil. adolescente também, o adolescente vai entender também que está a ser combatido. Adolescente quando está a namorar, quando está apaixonado, por isso é que nós vemos muito adolescente a cometer tantas barbaridades, Sim, saiu com de certeza. casa, matou, não sei lá o que, um montão de coisa que a gente já viu, Sim. que adolescente fez por conta da força da paixão, Da paixão. porque a paixão vem mesmo com uma força, que se essa pessoa não tiver um domínio Sim. sobre as suas emoções, não é demônio próprio, domínio próprio mesmo. Se não tiver um Demônio domínio próprio, essa pessoa é capaz de cometer os piores erros da vida dele. Aonde? Na adolescência. Já vai deixar a casa dos pais, vai se tornar um adolescente rebelde. Exatamente. Então, é necessário que todos nós, não é? Pais, mãe, irmãos e tudo Exato. mais, temos que trabalhar na questão da prevenção. Exato. Trabalhamos com os meninos quanto mais cedo e antes deles estarem a viver. Exatamente. E quando eles estiverem a viver, se você não falou antes, para falar agora vai ficar difícil até acreditar. Por isso é que a Bíblia diz, ensina um menino em que o Bonito. caminho que deve andar, para que Para quando crescer, fugir não se desvie dele. dele. Dele, É né? necessário que para namorar é necessário ter maturidade, porque Exato. senão tudo que vier, toda paixonita aguda que vier, nós vamos Não vai Eu lembro agarrar. perfeitamente na altura, quando eu pertencia ao Centro Gólgota, éramos adolescentes e até a Gina nos deu um estudo bíblico lá na IBD. Estou apaixonado, devo namorar. Nós éramos Exatamente. adolescentes, aquilo foi terrível e vimos as consequências das paixões. Exatamente. A paixão, no Tem entanto, muitas deve. consequências. Aquilo Lá em que casa. Amnon fez em Tamás, na própria irmã. Que Exato. Paixão, aquilo nos- Paixão descontrolada. Então lá em casa fica bem claro que essa paixão da adolescência é algo passageiro e precisa ser controlado, não deve ser combatido, não deve ser controlado a fim de que os adolescentes não deem passos em falsos. Mas agora estamos a falar de um jovem, não é? Que já tem a idade aceitável, estamos a falar aí, diz por aí que com 25 anos já se considera um jovem adulto. E quer começar a namorar, só que a Eliane não tem emprego. Eliane, na qualidade de estudante universitária, está ali a preparar-se para o mercado de emprego. Acha que um jovem sem ter o emprego ainda não está capacitado para começar a namorar? Nós falamos que namoro é a preparação para o casamento. Exato. Então não tem como se preparar para um casamento sem dinheiro, sem meio financeiro. Então é muito importante a pessoa estar preparada financeiramente, porque eu acredito que para namorar é necessário ter maturidade, maturidade espiritual, é necessário ter meios financeiros para começar um namoro, porque o namoro para nós cristãos é mesmo uma preparação para o casamento. Então eu acredito que, porque depois vai ficar anos, vai passar 3 anos, 4, 5 anos e nada vai acontecer e vai acabar por pecando, formigando, acaba então é frustrante. complicado, porque se tiver uma preparação financeira, eu acho que o casamento não vai durar, não vai demorar tanto para sair. Exatamente. Agora, Diaconisa, ou podemos falar mesmo aqui com o Cândido,
Quanto tempo pode durar um namoro até chegar ao casamento? Ah, boa. 1 ano? 2? 3? Não há, 4? eu acho que não há um tempo assim padronizado. Aquilo depende muito de como os parceiros conversam. Eu acho que todo parceiro, ou todos os parceiros têm os seus próprios planos. Eu, em menos de 2 anos, me casei. Ok. Mas tem outros que fazem mesmo universidade de namoro. Não é muito aconselhável. Eu fiz um doutoramento. Doutoramento, outros são PhD em namorologia. Então, Olha, essa ciência acabou de ser inventada agora, né? exatamente. Então, eu acho que não muito tempo, também o tempo, muito sinceramente, quanto mais tempo se dá, mais propensos estão para errar, para pecar, para falhar. Exatamente. Então, o tempo também não pode demorar muito, mas também não pode ser, né, assim, Fazer a universidade, uma licenciatura. rápido. Diaconisa, é perigo, por exemplo, namorar por pouco tempo por conta do conhecimento? Imagina, eu conheci agora alguém em 6 meses e a apresentação está marcada, em 1 ano fizemos o casamento. Acho isso perigoso. A Raquel, Rebeca e Isaac não tiveram esse tempo todo, né? Queria conhecer isso, vai, eu quero ela. É conhecer-se Ir se conhecendo. bonito, porque lhe foi buscado a mulher. E no tempo dos nossos pais, não se conheciam, dos nossos avós, bisavós. Quem tratava é que a criança está aqui na barriga, mas ali o cara já falou, Já Lendira, apontou, esta é a minha essa mulher. criança aqui vai ser minha nora, o meu genro, tá percebendo? Então o que acontece? Não existe sim, de facto, um período exato. O que acontece e o que deve existir? Idade e maturidade da pessoa. Exatamente. Depois daí da idade, maturidade, da questão que já falamos aqui, do Financeira autoconhecimento, da preparação, ele já está estruturado, ela já está toda estruturada em termos de todos esses quesitos. Então, apareceu alguém, sentiu-se atraído, conheceu alguém, estão na amizade, percebeste que tem futuro, pediu namoro, deu sim, percebeste que ainda está tudo rei, prepara-se para o casamento. Se vai acontecer que é daqui a 6 meses, que é daqui a 1 ano, ou 2 ou menos ou mais, isso depende de casal para o casal. Eu fiz 6 meses. 6 meses fui para o noivado. E está ali a durar até hoje. né? Exatamente. Exatamente. Eu acredito que nós jovens cristãos, não devemos prolongar muito, porque a Bíblia também diz melhor casado que se abrasar. Que abrasar, sim. Então, quanto mais tempo de namoro tivermos, mais propícios estamos para pecar. Sim. Isso é carne. Exato. Isso é carne. Tudo bem que o espírito é forte, mas isso ainda é Um carne. pastor dizia, Então, isso é como colocar a gasolina e o fogo de lado. Exatamente. É uma Bem questão de próximos. tempo, daqui a pouco, tacos! É tarde. E é tarde para Exatamente. separar. Mas também o pecado não é vitamina, então pronto. Exatamente, exatamente. muita Devemos ter cautela todo para o ser cuidado a fim de que as coisas estejam minimamente acauteladas. Isso. Há alguém também que deixou a seguinte questão: o que devo fazer se a família do meu parceiro não gostar de mim? Desisto? É muito Continuo? simples. Nós não estamos na Europa, nem na América, essa coisa aqui da globalização em que a Mas, gente Diaconisa, fala. olha que nós estamos em África e determinadas culturas, quando dizem não toca ali, É aí o muitas das ponto, vezes onde eu é quero melhor chegar. mesmo não tocar. Porque na Europa você pode falar, eu não estou a casar com a tua mãe, não estou a casar com o teu E pai. vão casar os dois. E casam, ok? Os dois. Mas nós não estamos na Europa. Nem um pouco. Nós estamos na África e particularmente em Angola. Está a perceber? E quem dá a filha por casamento são os pais. É necessário que essas pessoas recebam a bênção, não é? Dos seus pais. Receber a bênção de ir, conforme nos ensina a Gênesis, né? Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher. Ok? Desde o momento que o teu filho se constituiu homem e já está na idade, ele disse, não, agora já encontrei alguém, já encontrei a minha mulher, então ele vai se divorciar da mãe dele Exato. para ir para outra mulher. Ele vai ser liberado a bênção. Ele vai com a bênção de filho para que quando ele estiver lá na casa dele se torne uma autoridade. Exatamente. Porque a autoridade na casa dele são os pais. Então, não aceitaram, não querem o teu namorado, não querem a tua namorada. Minha ideia é melhor não, porque nós somos africanos, nós somos angolanos, temos culturas, temos hábitos, temos costumes, há muita coisa junta aí. Então,
minha sugestão Mas é também, Cândido, há aquelas questões que às vezes é mesmo pessoal, é uma questão às vezes de capricho do pai, da mãe, estás a ver? E às vezes é preciso ter atenção a isso, a fim de que não deixemos, se calhar, a pessoa dos nossos sonhos, porque simplesmente a mãe, não, tinha de ser uma mais alta, tinha de ser uma... questões também tribalistas, muitas das vezes estão Há tempos dentro alguém dessas situações. perguntou-me se existem amores impossíveis na igreja. Eu disse, na igreja existem muitos amores impossíveis. Muitos! Porque eu vou defender também o que a diaconisa disse. Por ser África, e meu irmão, vou te dizer uma coisa, você vai lutar, vais casar, todos os teus filhos vão morrer, não vais entender por que estão a morrer. Existe muito poder na palavra dos pais. Existe, infelizmente, é uma verdade. Não sei se digo infeliz ou feliz, mas eu acho que é felizmente. Felizmente, existe muito poder nas palavras dos pais. E se eles não concordam, quem somos nós para fazer um monte de confusão, lutarmos? Não, vamos viajar, pensa já que é na Europa, vamos fugir no cavalo branco. novela. Vamos ficar numa ilha, vamos construir nossa sabe o que é que ilha. dá? Isso é mesmo a culturação. Assistimos muita novela, Isso. muitos filmes e acabamos por... Mas o cristianismo em si não acaba de ser uma forma de quebrar, não é? O poder que recebemos por parte de Cristo não acaba de ser um escape para que essas tradições, porque muitas das vezes são tradições, não é? E nós Aqueles simplesmente... campos acho que não é tradição, Ezequiel. Nesse campo acho que não é tradição e até Cristo, a esse caso também ele vai falar, meu filho, dê ouvido ao teu pai, à tua mãe. Porque eu acompanhei muitos e dos que eu já acompanhei viveram 10 a 15, até 20 anos. 3 a 4 filhos, mas depois separaram-se e são cristãos. Então, isso não é costume. Tipo de falar que eu não quero que cases com essa mulher, que cases com aquele homem. Não é muito a coisa de costume. É mesmo aquela questão mesmo de não quiserem te liberar a bênção. Eu como mãe, como pai, não quero liberar a bênção. Não quero que você case com essa mulher. Toda a família não quer, tá percebendo? Os teus pais não querem, então teu casamento não vai bem. Eu costumo sempre dizer, não é de duas pessoas, é de duas Tem famílias envolvidas. E o que é que eu queria aqui até deixar pronto, acho que a palavra exata passou-me, mas vou deixar o Cândido, talvez depois eu me Sim, lembre. mas vamos já passar para a próxima pergunta. Aqui ficamos bem claro que existem questões que devemos prestar bastante atenção. Às vezes os mais velhos falam e falam bem, e há questões que devemos realmente dar ouvidos para evitar problemas futuros. E há aquelas questões que também às vezes é a percepção que os nossos pais têm, uma percepção errada, não é, do nosso parceiro. Temos que ter a capacidade de poder fazer entender que o nosso parceiro não é aquilo que eles acham. Ezequiel, é exatamente aí onde eu queria falar. Quando falavas de capricho, o que é capricho? Eu acho que é exatamente dessa linhagem. Porque às vezes o teu pai, a tua mãe teve uma percepção errada do teu parceiro. Essa é outra coisa. Eu vivi isso. Meu pai disse que eu ainda não poderia me casar, ou seja, ainda não poderia namorar até terminar a universidade, tá sabendo? E parece que não, meu parceiro encontrou isso como barreira por parte do meu pai. Repara que não é algo de um não familiar e não é um não dele não querer que eu me una a ele. Mas é um não daquele cuidado da minha filha, deixa que nem o tempo, quero que a minha filha termine a universidade. Porque para os pais nós nunca crescemos. Nunca crescemos. Para a mãe estava tudo ok. Eu acho que as mulheres, né, cuidam mais dos homens, os homens cuidam mais das mulheres. Exatamente. E aí foi o caso, e tem sido o caso também de algumas pessoas. Agora, em Angola, nós além do casamento civil, temos o casamento tradicional, que é o pedido. Sim. E muitas das vezes o jovem pensa assim, pronto, eu fiz o pedido, levei todos os dotes e pronto, a Maria está comigo. Será que o jovem tem legalidade para ter relações sexuais? Aqui falamos mesmo assim bem aberta, é uma conversa entre jovens, lá em casa, isso é conversa entre jovens e nós aqui falamos de forma muito aberta. Será que depois da entrega dos dotes, que é o casamento tradicional ou o casamento cultural, o jovem tem então legalidade para tomar por esposa sua companheira? Diaconisa? Eu fiz o pedido.
Eu posso começar. Eu fiz o pedido e eu quero a minha mulher. Pode começar. Ok. Não, é sim, é sim. Até porque o Cândido já fez pedido, né? Não, eu fiz a Exatamente. apresentação, pedido de casamento. Muito bom, um jovem Não fez honrado. arrambamento, Ok. porque não faz parte da cultura familiar dela. Sim, então eu acho que Exato. não podemos, no caso, envolver-se sexualmente depois do pedido. Antigamente, e assim, a nossa cultura nos permite. A nossa cultura, estamos Exato. falando de cultura. Aham. A cultura nos permite, porque depois dos dotes, não é? A mulher, culturalmente falando, é nossa. Yeah. Mas nós estamos inclusos num sistema religioso. E o sistema religioso não permite. Não é? Porque em nós foi adotado o casamento civil e religioso como a consumação, juntamente com o alambamento, o pedido. Exato. Porque também há muita dificuldade. Eu não sei se as igrejas hoje aceitam realizar um casamento religioso, quer seja já foi realizado no civil, mas não fez. não pedido. Também é uma situação complicada. Exato, exato. Então eu acho que nós seguimos simplesmente o nosso sistema religioso, que isso nem está na Bíblia. Não está na Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre o casamento civil. Exato, Sim. exato. A Bíblia não fala sobre o casamento civil, mas também ainda a Bíblia aconselha-nos a respeitar as autoridades que existem na terra. E como o nosso sistema religioso adotou o casamento civil como um dos princípios logo a seguir do religioso, então temos que cumprir. Exatamente. Eu também lembro-me que na fase do namoro nós estivemos muito ligados por meio de oração. Às vezes íamos para os montes orar, marcávamos dias de jejum, vigília, e eu era uma espécie de pastor para a minha namorada. Diaconisa, acha que essa é também uma boa ideia, uma boa forma a fim de que se possa manter a pureza sexual dentro do namoro? Eu acho que é muito bom, é interessante e é importante que isso exista, não é? Entre os casais Exato. cristãos, não é? Os que estão a namorar. Como o homem já começou a desempenhar bem a função de líder. Exato. Então, porque você, como homem, ainda não tens tantas aberturas. Então, é necessário que esse cuidado, essa atenção em liderar de modo a manter a pureza no casamento, ou seja, no namoro, antes do casamento, é importante, até porque o namoro saudável, ele vai definir o casamento saudável. Exatamente. Então, se não tiver um namoro saudável, então não tem um casamento saudável. E quando eu estou falando do namoro saudável, eu não estou falando, ou seja, eu estou falando de santidade, de namoro sem sexo, mas não só nesse aspecto. Porque o que acontece? As pessoas pensam, se eu estou já a me preservar para ter relação sexual quando eu me casar, então eu tenho um protocolo aprovado, quer dizer que o meu casamento tem tudo para dar certo 100%. Exato. E depois chega aí não é o caso. Não, existem mais coisas, outros requisitos como a convivência, a intimidade, a comunicação do casal no período ainda mesmo do namoro, o respeito mútuo, o pilar espiritual, o pilar emocional, a questão do emocional da pessoa. Então tudo isso engloba dentro do namoro saudável para que você tenha um casamento saudável. Então ser líder é muito importante. Exatamente. Vamos para outra questão. Aqui agora vamos começar a reunir o nosso tempo. O tempo não tem sido nossos amigos nessas conversas tão agradáveis. Há aquelas pessoas que às vezes antes da conversão tiveram aquele processo de abuso sexual e pronto, após a conversão precisam ter um parceiro. Como fica a sua questão na escolha de um outro parceiro? Será que o seu passado deve ser colocado em questão, Eliana? Não, eu acredito que normalmente as pessoas que sofrem um abuso sexual, eles têm, a maioria tem um trauma. Exato. Eu acredito que Jesus ele pode curar esse trauma. Então, eu acho que isso não seria nenhum problema.
não seria nenhum problema na escolha de um parceiro para uma relação futura. Essa é a minha opinião. Se alguém está em Cristo, Nova criatura é. as Exatamente. coisas velhas já passaram e acho que tudo se fez novo. Muito E bom. que ressignifique os pensamentos, não é? Exatamente. Tem que reprogramar os seus Exatamente. pensamentos. Foi um passado Exatamente. e ficou lá atrás. Você precisa viver e continuar vivendo. Com certeza. Exatamente. Questões também como essa é mesmo muito peculiar. Os namorados podem beijar-se, tocar-se nas partes íntimas, podem visitar-se em caso de um tiver um quarto privado. Essa é uma questão que eu vou lançar ao ar para que os nossos convidados possam deixar as suas opiniões. Eu acho que a questão está na intenção do coração da pessoa. Exatamente. Porque você quer visitar o teu parceiro, o teu namorado, aí vai depender daquilo que é a tua intenção, não é? Se eu só estou a ir visitar, estou a ir visitar. Exato. Ele só está a ir me visitar. Agora, a questão beijo também está naquilo que é a intenção do meu coração e do coração dele. Porque, normalmente, não é? As pessoas quando beijam, não cruzam os braços, né? Mas se você dá um beijo que não é intencional, é um beijo assim, que nem inocente, não é? Veio, beijou, tudo bem. Agora, quando você já está a beijar, e como as mãos não ficam no bolso, não é? Quer tocar, quer acariciar, quer beijar nas partes íntimas, quer tocar nas partes íntimas, eu acho que... Vão esse atiçar aqui outros não- pensamentos. Yeah, esse Dessa aqui forma não acabamos por funciona. pecar, não é? Sim, com certeza. Eu acho que o beijo em si não é pecado, mas é a intenção do coração. Então é necessário ter muita cautela concernente a isso. É bom que quando nós só estamos na fase do namoro, vamos ficar em locais públicos, Exatamente. vamos ficar na sala. Em sítio fechado é muito, muito complicado, porque eu já disse, isso é ocasião carne. Exato. Exatamente, a ocasião faz o ladrão. Exato. Estamos tarefas muito propício a pecar. Exatamente. Agora aqui vamos falar sobre uma questão que também é interessante falar lá em casa com relação à separação. O casamento é indissolúvel, não é? O que uniu Deus não separa o homem. Será que eu, namorando alguém, dando conta que essa pessoa tenha comportamentos que não sejam abonatórios, não é? Exatamente, se calhar para a minha vida espiritual e não só. É normal eu deixar essa pessoa ou acabo por pecar? Eu acho que é normal deixar. É sim. Porque eu ainda. Antes tarde do que nunca, né? Exatamente. Eu ainda reprovo a frase que namoro é preparação do casamento. Eu ainda reprovo. Porque é no namoro onde eu tenho que saber e repensar se consigo avançar ou não. Ainda é preparação. Exatamente. Psicológica, emocional, financeira. É isso mesmo. A todo espiritual. Você está num passo mais avançado. Sim. Porque tudo começa na fase do É conhecimento e da amizade. isso mesmo. Só que depois que você marca o passo para a apresentação, ali a preparação é muito mais apertada. Você corre com muito mais velocidade para a preparação do casamento. Mas agora, se você notar aqui que tem algum comportamento, por exemplo, que não passa um namorado que bate a namorada do namoro, Exatamente. já bateu uma vez, duas, isso vai passar com um homem assim. É melhor mesmo parar, não Não é? adianta. Então vocês estavam mesmo a se preparar, afinal. É preparação. Exato. Agora, aqui vamos começar já a descarrilhar para as recomendações, porque o nosso tempo está mesmo já a ficar apertado. E a questão que se coloca agora é em relação àquelas pessoas que às vezes acabam por evangelizar alguém e essa pessoa se converte, mas ela está a evangelizar essa pessoa com o objetivo de, após conversão, tê-lo ou tê-la por esposo ou esposa. É uma boa via também para ter alguém, se calhar. As irmãs Evangeliza ela para 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 Cristo. Cristo e acabou. Porque Eu gostei você de um já jovem, gostei de uma jovem, é aquele... Vou-lhe mudar. Vou-lhe Ele mudar. vai ser da Será que igreja. funciona? Ele Nós vai somos ser temente a Espírito Deus. Sim, primeiro Aí eu nós somos ponto. Olha, Quem faz isso é o Espírito Santo. Exatamente. Quem muda o homem, quem muda o coração do homem é o Espírito Santo. É o Amém. mesmo hábito das nossas irmãs, né? Os homens nem tanto, mas as irmãs, meu Deus. acaba aceitando, Ei. consegue o que queria, depois O que acaba... acontece? As saindo. mulheres sofrem da esperança mudança, ok? Elas acreditam muito na mudança Na das mudança, pessoas. sim, na E transformação. acreditam muito que vão mudar alguém, ok? Por conta disso, elas aplicam esse... Então, irmãs, está claro, quem muda o coração do homem não é você,
é Deus. Amém. Então, que você pegue alguém que foi aprovado por Deus e não pelos seus olhos. Yeah. Não seja o pai de Davi. Outra questão que também vamos lançar aqui. O que devo fazer se o meu namorado exigir que devo ter relações sexuais com ele antes do casamento? Eu Por isso que eu acredito gosto que é de para provérbios. abandonar. Eu gosto de Provérbios 19 e 14. A herança, casas, riqueza, herda-se dos pais. Mas a mulher sábia, a mulher prudente vem de Deus. Exatamente. Ok, para mim, relativamente a essa pergunta, é melhor não. É melhor não. Yeah. Eu também é melhor não avançar com esse namoro, cortar. Sim. Partir para... Voltamos, se calhar, àquela questão, se calhar é melhor separar, não é? É melhor separar, Para evitar uma queda espiritual. Exatamente. Outra, é errado ir à praia ou à piscina com o seu namorado? Depende do que Errado você não quer, é. que você quer fazer, como Estamos a você dizer vai ir, sítios não é? públicos onde as pessoas apresentam-se de formas não muito corretas, não é? E o cristão está lá com o namorado, com a nós cristãos, namorada. quando vamos nas excursões, nós tomamos banho de uma forma diferente. Yeah. Mas, infelizmente, nós não alugamos a praia. Exato. Yeah. Tem outras pessoas que também aparecem por lá, mal vestidas, não é que, pronto, enfim. E aquilo nos chega. Então não tem nada de mal, não é? Posso ir à praia com a minha namorada desde que as intenções sejam Desde que sinceras. a intenção, teu Tomamos fogo banho de uma esteja forma ali. diferente. Exatamente. Outra questão mesmo, já para terminarmos, quais são as recomendações que os amados convidados deixam para os jovens que estão namorando ou pretendam entrar em um relacionamento? Pronto. Namoro santo, preparem-se, psicologicamente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando. Não pensa que casamento é só sexo, não é nada disso. A gente não faz sexo todos os dias, porque tem muita coisa aí dentro. Então, tenha alguém que é temente a Deus, porque você não está à procura só de um parceiro que satisfaz as suas necessidades biológicas, mas você está à procura de alguém que você quer passar o resto da tua vida e que você quer ter como pai dos teus filhos ou como a mãe dos teus filhos. Cândido? Sim, concluindo, não é? É assim, o casamento, ou o namoro, melhor dizendo, é um conjunto de muitos aspectos. Então, é necessário que haja muito diálogo, compreensão. Orar juntos é algo que faz diferença. Quando eu comecei a namorar, nós tínhamos uns dias de oração e até hoje, cada dia era uma oração diferente. Exato. E até hoje, na nossa casa, fizemos a mesma coisa. Então, isso faz toda a diferença. E o mais importante de tudo é ter Deus no centro. Yeah. O resto corre bem. Eliane? Sim, concluindo aqui, para você que está a namorar, tenha um namoro santo, tenha um namoro de acordo aos padrões de Deus. E para você que pretende estar para um relacionamento, não se apresse, vá com calma, espere no Senhor e eu sei que Ele dará uma pessoa certa para ti. Bom. Então, esse é o conselho que eu deixo para toda a juventude. Muito bom, muito bom. Essa então foi a nossa tão agradável conversa hoje. Eliane, muito obrigado. Cândido Zumba, obrigado pela presença. A Diaconisa, muito obrigado. Esperamos tê-la nos próximos encontros. Queremos também agradecer a você, nosso telespectador que está aí em casa, a ouvir essa conversa. Queremos dizer que você ainda pode continuar a seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook ou no YouTube, a página ADP Quilambaquiás, para continuar a ter essas conversas tão agradáveis que de certeza têm acrescentado muito conhecimento a você. Queremos agradecer também a nossa produtora, que é a Metanoia Minds, pela cobertura que nos tem dado. Obrigado a todos, que o Senhor esteja conosco. Até o próximo programa e estamos juntos. Aquele abraço. Já.